Olá, amigos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o pastor Paulo Pereira, ministrando alguns rápidos comentários da leitura diária da Bíblia Sagrada. E hoje, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, até o capítulo 7, e é um dos pontos marcantes da vida do profeta, né? Que é chamado, é escolhido e tem uma missão a cumprir. E começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu. Né? Então nós estamos entendendo também que o profeta Isaías ele era da família, de dentro da monarquia, né? da realeza, mas é dali que Deus o chama, o separa, mas no ano em que tem esse fato, essa fatalidade. Nós sabemos que Uzias foi uma pessoa correta, né? Até certo ponto, até o momento em que ele infringe as leis do Antigo Testamento, a palavra do Senhor, quando ele se coloca para ele mesmo, né, produzir, realizar, né, sacrifícios, cultos. A partir de então, ele é tomado por uma enfermidade e ele é separado, né? A lepra, né, não permitia ele viver entre as pessoas e ele vive isolado. Seu filho é que está coordenando, né, o palácio real, governando ali, né, dentro no seu lugar, mas ele não perde, claro, o trono, não é? Mas não pode reinar. E aqui Isaías, então, tem essa chamada nesse momento marcante da história também, né, de transição dos reis de Judá, né, nesse ano, o ano em torno de 740 antes de Cristo. A partir daí, a chamada é tão forte, a experiência é tão extraordinária, pela visão que ele tem do trono de Deus, né? Ele diz, os meus olhos viram, e a visão dele é extraordinária. Ele vê os serafins que voam, né? Aqueles seres em brasas, né? E tomam, né, as brasas do altar, tocam-lhe os lábios, porque quando ele percebe da proximidade da glória e da santidade do Senhor Deus, ele percebe as mazelas, sua condição pecaminosa, e é ali que ele é tratado também por Deus, né? Quando é tocado pelas brasas em seus lábios e é purificado, perdoado os seus pecados. A partir daí, então, o profeta recebe a missão de levar a palavra quando ele se prontifica também, a voz que chama, quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daí ele sabe que tem uma missão para ministrar a pessoas que vão endurecer o coração, que não vão aceitar, vão ouvir a voz, mas não vão entender, vão ver e não vão conseguir perceber. E aí ele começa a falar sobre as tragédias, né, que o povo de Judá está por também viver. Ele já percebeu como que a Síria invadiu o reino do norte, né? Tomou conta de Samaria e levou cativo as 10 tribos do norte, e agora estão se unindo para vir contra, né? Agora o rei já é Acás, né? No lugar de Uzias, e o temor se abate sobre Judá. Mas a palavra é para eles não temerem, porque ainda não era o tempo. Israel ia viver sim, ou seja, Judá, o reino do sul, ia viver, né, o exílio, a invasão, mas não desses reis. E então a palavra deles também vinha como uma esperança. É muito lindo nessa palavra que ele lança também palavras que se projetam para um tempo que estava bem à frente, né? Ele só tinha o dever de entregar a palavra.
Quando ele diz: a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, chamará Emanuel. A gente vai perceber que isso se cumpre na vida do Messias, Jesus, né? Que veio desta forma, né? Com um sobrenatural de Deus. Muito bem, nós vamos acompanhando então, né, as palavras do profeta nesses capítulos que seguem, que são 66 capítulos, né? Assim como a Bíblia tem 66 livros, e a gente fala que é o Evangelho do Antigo Testamento. A Bíblia se resume, de certa forma, aqui no livro do profeta Isaías. 2 Coríntios, capítulo 11, 16 a 33, o apóstolo Paulo, a gente percebe muito, né? Ele falando como um homem de Deus, um apóstolo, um pioneiro, um plantador de igrejas, um ganhador de almas, né? Mas também como um ser humano, né? Que está realizando o trabalho do Senhor, e ele percebe que outros também se chegam, mas com outras intenções, né? Ele disse: eu não expresso o meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato. Quer dizer, ele está falando da sua natureza, né? E ali as pessoas que estão chegando estão se aproveitando dos irmãos de Corinto, e ele está alertando eles, e está agora evidenciando a autoridade apostólica dele pelo sofrimento que ele teve em razão do Evangelho. E é aqui que ele lista para os irmãos entenderem, né, como que é o verdadeiro chamado, o verdadeiro apóstolo, né, o genuíno missionário. Ele diz assim: eu digo que tenho servido muito mais do que esses que estão aí até se aproveitando, né? Ele diz: eu trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi conta de quantas vezes fui açoitado. Isso aqui é algo muito difícil, gente. Várias ocasiões enfrentei a morte, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. É uma humilhação, né? E ele pensando tudo isso por amor ao Evangelho e por ver vidas abençoadas. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva, né? Já pensou? Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigo em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede e fiquei muitas vezes em jejum. Tremi de frio, uma coisa mais horrível que tem é o frio. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Aqueles invernos, né, lá naquela região do Oriente, ele é rigoroso também, né? E tudo isso pesava sobre o apóstolo, a preocupação com as igrejas. Que coisa linda, né? E aqui ele conta uma experiência muito marcante quando ele diz: quando eu estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Este foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que pagou um alto preço para que o evangelho avançasse. Graças a Deus pela vida deste homem. Que Deus nos abençoe.